Flamengo dá adeus a título do Campeonato Brasileiro. 4 jogadores já estão de férias na equipe do Mengão. Corinthians paga Hugo Souza à vista. E a melhor escalação do Flamengo para 2025. Essas e outras notícias você acompanha aqui no canal Malvadão React. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui, nós sempre trazemos as melhores notícias sobre o Mengão. Clica aqui do lado, verifica se você já está inscrito no nosso canal, porque eu agradeço demais se você puder se inscrever. Você não vai pagar nada por isso e vai receber as melhores notícias do Mengão na íntegra. E começando esse vídeo, eu quero trazer logo aqui sobre quais são os jogadores que o Flamengo antecipou as férias. O Flamengo anunciou nessa quarta-feira a antecipação das férias do goleiro Diogo Alves, o zagueiro Cleiton, Lohan e Carlinhos. Eles iniciaram um período de recesso logo após o empate sem gols contra o Fortaleza, que foi no jogo de ontem. A reapresentação do clube será nesse dia 27 de dezembro, no caso hoje, e esses jogadores já estão de férias, porque esses jogadores já entraram nesse recesso para se prepararem e voltarem antes da equipe principal, porque eles vão fazer parte do grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca. Então esses 4 jogadores já estão de férias na equipe do Mengão. Outra notícia importante foi que o Flamengo bateu recorde de público, não o Flamengo, né? Um recorde de arrecadação, o jogo entre Fortaleza e Flamengo. O jogo entre Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, válido pelo Campeonato Brasileiro, registrou a maior renda da história do estádio após a reforma e a segunda do futebol nordestino. Foram arrecadados 3 milhões e 34 mil reais na noite dessa terça-feira. Mais de 57 mil torcedores lotaram a praça esportiva para acompanhar o duelo. Até então, a maior arrecadação havia sido no jogo entre Fortaleza e Brasil de Pelotas, pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2015. Na ocasião, o valor chegou a 2 milhões e meio de reais. A renda do confronto entre tricolores e rubro-negros também é a segunda maior do futebol nordestino, superada apenas por Altos e Flamengo, no duelo da Copa do Brasil, e a arrecadação alcançou 3 milhões 640 mil reais. O único time invicto em casa na Série A, o Fortaleza, ficou no empate sem gols contra o Flamengo. O resultado, o time comandado por Vojvoda segue na 4ª posição da tabela. O próximo desafio será o Vitória no domingo e o Flamengo vai enfrentar o Internacional. Jogo duro também. E eu andei vendo algumas reportagens e tinham alguns comentaristas colocando a culpa do resultado do Flamengo pelo Flamengo ter apenas empatado com Fortaleza, colocando nas costas do Pulgar. Eu acho muito injusto porque, na minha visão, a expulsão do Pulgar ela foi injusta. No primeiro tempo, sim, ele fez aquela falta e eu não vejo como uma falta para cartão amarelo. Como eu falei até no meu vídeo de ontem, de pós-jogo, o Daronco viu que foi falta, quando ele virou para trás, que ele viu que era o Eric Pulgar, devido ao seu histórico de uma marcação mais dura que o Pulgar sempre ele realiza nos jogadores. O Daronco acabou dando cartão amarelo para ele. No segundo tempo, sim, naquela falta que ele deu o carrinho no Marinho, eu achei que foi uma falta realmente para cartão amarelo. Mas na minha visão, a expulsão dele foi injusta devido ao primeiro cartão no primeiro tempo. Então eu ouvi alguns comentaristas falando que colocava o empate na conta do Pulgar, e eu acho muito injusto. O Flamengo criou bastante chances, mas infelizmente parou na defesa do Fortaleza, né? Foram, se eu não me engano, 17 finalizações do Flamengo, 7 no gol, e o goleiro do Fortaleza fez uma boa partida. Para mim, o melhor em campo foi o goleiro do Fortaleza. E alguns comentaristas, no caso o Renato Maurício Prado, ele fez uma escalação do provável time, ou o melhor time que ele escala para o Flamengo de 2025. Ele escalou o time dele da seguinte forma: o Flamengo ideal para a próxima temporada, levando em conta todos os jogadores, né? Quando todos os jogadores estiverem de volta, todo mundo disponível. O clube carioca esse ano sofreu com muitas lesões e tem jogadores que só voltam na temporada que vem, que é o caso do Vinha, é o caso do Pedro, do Cebolinha. Então, assim, ele escalou o Flamengo da seguinte forma: isso numa live que ele fez no YouTube, ele apontou os 11 melhores do Flamengo e a gente vai discutir aqui se você como torcedor, se você concorda ou não com a escalação dele. Ele colocou no gol Rossi,
O Wesley, se continuar, que tem propostas de time da Europa, como a gente já anunciou aqui no nosso canal. Léo Ortiz e Fabrício Bruno, que também é uma dúvida se vai continuar ou não. Alexandro na esquerda, Pulgar, Nico de la Cruz, Arrascaeta e Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. O rubro-negro investiu forte em contratações ao longo de 2024, algo que não deve acontecer de forma intensa em 2025. Com um elenco repleto de estrelas, a diretoria espera uma evolução física em alguns nomes importantes e deve investir em posições pontuais. Sobre essa escalação que o Renato Maurício Prado ele escalou, eu tenho algumas modificações, sabe? Eu prefiro o Léo Pereira do que o Fabrício Bruno, principalmente jogando na esquerda. O Fabrício Bruno ele tem uma dificuldade em sair jogando com a perna esquerda, coisa que o Léo Pereira já faz com maestria, que é canhoto. E sobre o Pulgar, eu tiraria o Pulgar e colocaria o jovem Everton Araújo. Essas seriam as modificações que eu faria. E ao decorrer do campeonato eu iria analisar sobre o Vinha e o Alexandro, quem iria se sair melhor. Eu acho o Vinha um jogador melhor do que o Alexandro. O Alexandro é muito bom na marcação, mas na questão da construção eu prefiro o Vinha. Isso é uma opinião minha, né? Mas o Alexandro não é mau jogador. Provavelmente o Ayrton Lucas deve perder espaço na equipe com a volta do Vinha de lesão e deve ser negociado, não sei se no início do ano ou no meio do ano de 2025. Então essas seriam as duas modificações que eu faria na equipe do Flamengo. Mais uma notícia importante é que o Corinthians, na noite de ontem, na terça-feira, fez o pagamento do goleiro Hugo Souza, acabou com toda essa questão dessa polêmica, se vai pagar, se não vai. O Corinthians acabou pagando à vista pelo goleiro Hugo Souza. Então definiu a contratação do goleiro, que era um desejo deles, era fazer a contratação de um bom goleiro, e no caso o Hugo se deu muito bem jogando pelo Corinthians, um dos principais destaques da equipe do Corinthians, e o Corinthians foi lá e pagou à vista, acabou com toda a discussão, e eu acredito que foi bom para todas as partes, né? O Flamengo que recebeu dinheiro, infelizmente o Flamengo colocou uma multa muito baixa, e o Hugo Souza se destacou, ganhou um destaque. Então o Flamengo meio que saiu no prejuízo. O Flamengo ainda mantém 40% do valor do atleta. Se o Corinthians fizer uma venda futura, o Flamengo ainda tem 40%. O Corinthians adquiriu, no caso, 60% dos direitos federativos do atleta. E o Flamengo ainda, nesse Campeonato Brasileiro, tem mais 3 rodadas, né? Que restam para o Flamengo. Contra o Internacional, jogando no Maracanã, contra o Criciúma, fora de casa, e o último jogo que encerra o Campeonato Brasileiro contra o Vitória. O Flamengo já deu praticamente adeus ao campeonato, não tem mais chance de título, só restam apenas 9 pontos para o Flamengo disputar, então o Flamengo não tem mais o que fazer para disputar o título, é apenas concluir a rodada, procurar terminar na melhor posição, porque isso muda a questão da premiação. Então quanto mais alto o Flamengo terminar na tabela, mais dinheiro vai receber. No empate de ontem, eu quero destacar alguns jogadores, né? Alguns jogadores fizeram uma boa partida. O Rossi não comprometeu, não teve nem o que fazer, né? Só teve uma defesa que o Rossi fez, foi no final do jogo, aos 49 do segundo tempo. O Fortaleza conseguiu chegar, mas fora isso não teve perigo na meta rubro-negra. O Wesley atacou demais, jogou muito bem. Para mim, um dos melhores em campos do lado do Flamengo. É ele junto com o Gerson. O Gerson também jogou muito, mas não tanto quanto esperado, né? Ele jogou muito bem, mas eu esperava mais. E o Léo Ortiz, mantendo ali a sua média. Léo Pereira também foi muito bem. Eu achei que o Alexandro podia ter avançado mais um pouco. Eu não vi nenhum lance onde o Alexandro foi para a linha de fundo, chegar lá cruzando, ser mais agressivo. Eu senti que faltou isso. Embora o Wesley estivesse compensando de um lado, realmente faz sentido ele ficar um pouco mais para liberar o Wesley. O Pulgar foi expulso, né? A gente não tem muito o que falar, mas ele fazia uma boa partida. Eu acredito que ele fez poucas faltas no jogo, apenas essas duas que foram cartões amarelos, ele chegou a ser expulso. O De La Cruz me surpreendeu ao entrar, jogou muito bem, assim, por estar um jogador que está voltando de lesão. Eu até falei isso no vídeo que eu postei de pós-jogo, me surpreendeu muito, porque ele chegou muito bem, jogou muito bem, deu um passe, ele deu um passe ali pro Gerson no meio de campo, que o Gerson dominou, tinha chance para finalizar, mas acabou chutando fraco, e o goleiro do Fortaleza fez a defesa. Bruno Henrique brigou muito, lutou bastante, já o Gabigol que ficou devendo, né? Apenas uma finalização no primeiro tempo, uma finalização fraquinha, o goleiro do Fortaleza fez uma defesa fácil.
Eu acho que falta mais movimentação para o Gabigol, embora ele já esteja em final de contrato. A gente não sabe realmente se ele vai continuar ou não. Muitos dizem que ele já decretou, não continua no Flamengo. Algumas notícias dizem que após a eleição do Flamengo, agora dia 9 de dezembro, ele ainda tem uma chance do Gabigol continuar, que ele se reunir com o novo presidente. A gente não sabe quem vai ser eleito. E quem sabe o Flamengo consegue acertar a renovação do contrato do Gabigol. Fora isso, nada mais no dia de hoje, na quarta-feira. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu gostei, que é muito importante. Sobre a escalação do Flamengo para 2025, que o Renato Maurício Prado escalou, eu fiz a minha modificação e eu quero que você deixe aqui nos comentários se você mudaria alguma coisa ou esse é o seu time ideal para 2025. Fora isso, meus amigos, eu agradeço demais. Um grande beijo, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.